Ô lua, lua. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que tem como foco a história do nosso Pará. Eu sou o Fernando Lobato. Se você gosta do nosso conteúdo e você ainda não fez a inscrição, peço por favor que se inscreva. Peço ainda, se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Hoje abordarei a seguinte questão: quem eram os filhos da Folha no Grão-Pará colonial? Antes de ir para a resposta, destaco o seguinte: no mundo vegetal, não são as folhas que geram filhos, mas sim as flores, pois são elas que geram os frutos, ou seja, os filhos de uma planta. Mas no Grão-Pará colonial, havia um grupo bem diversificado de atores históricos, cuja existência tinha origem numa folha, a folha de pagamentos dos servidores da coroa portuguesa. Os filhos da folha, portanto, eram todos aqueles que recebiam pagamentos vinculados à arrecadação de tributos da coroa portuguesa no Grão-Pará por conta dos serviços que prestavam a ela. O bispo do Grão-Pará e os padres do clero secular eram filhos da folha por conta do regime do padroado, um acordo que existia entre o papado e a monarquia portuguesa. E por esse acordo, o rei estava obrigado a sustentar os membros da igreja. O governador-geral, a mais alta autoridade da coroa portuguesa no Grão-Pará colonial, era também um filho da folha. E por conta disso, era o filho da folha mais ilustre na região. Abaixo do governador-geral estavam outros filhos da folha bastante ilustres, ou seja, os capitães-mor, que exerciam o governo das capitanias. Havia uma série de filhos da folha menos ilustres que o governador-geral, o bispo e os capitães-mor, mas que também cumpriam funções muito importantes, tais como os juízes, bem como aqueles que operavam a burocracia estatal, com destaque para aqueles que cuidavam da arrecadação tributária, um setor que era vital para que os filhos da folha recebessem seus pagamentos e, por consequência, continuassem servindo aos interesses da coroa portuguesa na região. Os militares formavam uma categoria à parte no seio dos filhos da folha, mas o destaque era para aqueles que possuíam patente mais elevada, ou seja, os oficiais superiores. A maioria dos militares, porém, era a parte mais infeliz e sacrificada dos filhos da folha, pois cumpria as tarefas mais perigosas e arriscadas, apesar de receber muito pouco ou quase nada por isso, sendo inclusive recrutados de maneira forçada para cumprir esse papel. De modo que a maior parte desses filhos da folha era composta com os nativos da terra, ou seja, com os nossos, entre aspas, índios. Vale lembrar, conforme destacamos no vídeo anterior, o de número 29, que aparece aí na tela, que até 1750, todos os filhos da folha, inclusive o governador, o bispo, os capitães-mores e outros, eram pagos com as moedas da terra, ou seja, com cacau, pau-cravo e outros produtos, pois os impostos eram cobrados e pagos pelos contribuintes com os próprios produtos que eram objeto da tributação do Estado. Por conta deste e outros fatores, no Grão-Pará colonial eram os filhos da folha mais ilustres que costumavam usar o cargo para obter uma série de vantagens pessoais com o fim de juntar o máximo possível de riqueza durante o tempo em que permanecessem em suas funções.
A corrupção, portanto, era a regra que costumava ser observada pelos filhos da Folha com maior poder e autoridade no Grão-Pará colonial, sendo muito comum, por exemplo, o envolvimento tanto dos governadores gerais quanto dos capitães-mor em uma série de atividades que eram ilegais, tais como o tráfico clandestino de escravos, entre aspas, indígenas. No vídeo de hoje, utilizamos como base o historiador português João Lúcio de Azevedo e a dissertação de mestrado do historiador Alan José da Silva Lima. Na descrição, deixamos os links para quem desejar consultar estes trabalhos. Eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.